desmembrando o planeta e o mundo do esporte. Temporada da NBA suspensa por tempo indeterminado. A decisão aconteceu após o anúncio de que o pivô Rudy Gobert, do Utah Jazz, foi diagnosticado com coronavírus. É o primeiro jogador da NBA infectado. A equipe já estava em quadra aquecendo para a partida contra o Oklahoma City Thunder quando saiu a notícia. Cerca de meia hora depois, com os times já nos vestiários, a partida foi cancelada. E vejam a ironia. No começo da semana, Gobert brincou com os jornalistas sobre a epidemia de coronavírus, tocando em vários microfones e gravadores na entrevista coletiva. O Dallas Mavericks, Mark Cuban, veja só, recebeu a notícia da paralisação da temporada durante a partida da equipe contra o Denver Nuggets. Muita surpresa e espanto. Em entrevista, ele disse que não espera que uma coisa dessas aconteça na realidade. Mas a vida das pessoas está em jogo e agora há muita preocupação dele, principalmente com o filho e com a mãe. Alerta também para os Jogos Olímpicos de Tóquio, marcados para julho e agosto. Hoje pela manhã, a tocha olímpica foi acesa na Grécia sem a presença de público. Governadora de Tóquio, Yuriko Koike, disse que a pandemia do coronavírus, claro, causa impacto na competição, mas acredita que o cancelamento dos jogos seja impossível neste momento. Aqui na Europa, o calendário do futebol está praticamente de cabeça para baixo. Campeonatos suspensos, jogos adiados e, claro, muita preocupação. 2 partidas marcadas para hoje pela Liga Europa foram adiadas. Inter de Milão e Getafe, além de Sevilha e Roma. Na Liga dos Campeões, além de algumas partidas com portões fechados, outra cena chamou a atenção na rodada. Após a classificação do Atlético de Madrid contra o Liverpool na Liga dos Campeões, o atacante Diego Costa brincou e passou tossindo pela zona mista para não dar entrevista. Isso em meio à pandemia do coronavírus. Também na Inglaterra, o jogo entre Manchester City e Arsenal, marcado para ontem, foi adiado porque alguns jogadores do time de Londres tiveram contato com Evangelos Marinakis, presidente do Olympiacos, que foi infectado pelo coronavírus. Arsenal e Olympiacos se enfrentaram em fevereiro pela Liga Europa. Na Espanha, a final da Copa do Rei entre Real Sociedad e Athletic Bilbao, marcada para o dia 18 de abril, foi adiada para o fim de maio. Já o Campeonato Espanhol, em decisão anunciada hoje, está suspenso por 2 semanas. Aliás, o Real Madrid entrou em quarentena após um jogador de basquete do clube testar positivo para o coronavírus. Na França, adiamento da final da Copa da Liga Francesa entre PSG e Lyon, além de jogos com portões fechados e adiados na primeira divisão do campeonato. A situação na Itália é muito preocupante, já que é o país com o maior número de casos depois da China. Todas as atividades esportivas estão suspensas até o dia 3 de abril. Há a possibilidade até do campeonato italiano acabar sem que um campeão seja definido. O zagueiro Rugani, da Juventus, testou positivo para o coronavírus. Apesar disso, ele não apresenta sintomas. Já na segunda divisão da Alemanha, o zagueiro Timo Hubers, do Hannover, foi infectado numa festa no final de semana e está em quarentena em casa. Por lá, vários jogos terão portões fechados até abril, inclusive na primeira divisão. Há campeonatos paralisados também em outros países, como Suíça, Áustria, Eslováquia, Irã, Tailândia, além da China. As eliminatórias sul-americanas da Copa do Mundo também serão afetadas. A Conmebol solicitou à FIFA suspensão das 2 primeiras rodadas, previstas para o fim de março. O Brasil enfrentaria Bolívia e Peru. Sábado eu estava tão mal que eu fui no hospital e fiz o exame também. Graças a Deus não tive nada, mas eu acho que isso é muito triste para o futebol. Você imaginar não ter torcedores no estádio e talvez ter que paralisar um jogo, mas eu acho que independente do futebol, tem a vida, a saúde é o mais importante. Então, eu acho que decidir melhor para os jogadores, para os torcedores, para o mundo do futebol, acho que todos os jogadores têm que aceitar, porque eu acho que a vida vale muito mais que um trabalho. The coronavirus, COVID-19, and really arriving amid an uncertain future, at least for the rest of this.
E é tão sério esse coronavírus que, agora há pouco, confirmados mais 2 casos de atletas com coronavírus. Um jogador da Sampdoria, lá na Itália, e também um jogador do Utah Jazz no basquete norte-americano. Então, realmente complicado, não é? A gente vai dividir a rede, começar o nosso debate por aqui.